Olá, nesse vídeo faremos uma bateria de questões de concursos públicos de várias bancas, com o objetivo de aprimorar os seus estudos e fortalecer a sua prática desses assuntos. São questões que caíram em provas de matemática e raciocínio lógico que abordaram este conhecimento. Eu vou resolver do meu jeito aqui, tomara que seja útil para todos. Vamos lá. CESP, do Tribunal de Justiça do Pará, de 2020, assinale a opção que indica, no contexto do desenho do serviço da ITIL, o valor da disponibilidade semanal de um serviço acordado para funcionar por 8 horas diárias de segunda a sexta-feira, mas que esteve fora do ar durante 4 horas dessa semana. Então a questão pede a disponibilidade de funcionamento desse serviço. De raiz de 3 é você já separar o grupo das variáveis que estão sendo trabalhadas, né? Não é obrigatório, né? Mas já fica mais claro para você enxergar o que está acontecendo. Então o que a gente pode fazer aqui, né? Que ele está tratando da disponibilidade e da quantidade de horas. Para uma disponibilidade de 100%, basicamente ele teria que funcionar o tempo todo, né? Então seriam 8 horas diárias vezes 5 dias na semana, né? Então para 100% seriam 40 horas de funcionamento. A questão diz que durante a semana em questão o aparelho não funcionou, né, por 4 horas. Então a gente teria aqui um 40 menos 4, né? Horas que dariam então 36 horas. Então ele quer saber quanto que esse 36 horas representa da disponibilidade aqui, né? Como que a gente pode armar essa questão assim, né? Então 100 sobre x aqui é o valor que a gente quer encontrar, né? 40 por 36. Aqui agora basta a gente multiplicar em x aqui, né? E isolar o x para saber o valor dele, né? Então 40x 100 vezes 36. X será 100 vezes 36 divididos por 40. Aí simplificando aqui, né, a fração, eu posso esse 10 com esse 10. 36 por 4 é 9, né? Então eu posso já cortar aqui, ficou 1, aqui ficou 9. Então 9 vezes 10 é igual a 90. Ou seja, a disponibilidade com 36 horas é 90%. Aqui no caso, né, alternativa E. B, gabarito E. Beleza. Vamos para a próxima. Conforme a resolução do TJ Paraná, os servidores do órgão devem cumprir a jornada das 12 às 19 horas, salvo exceções devidamente autorizadas. Em determinado dia, o servidor IVO devidamente autorizado saiu antes do final do expediente e, no dia seguinte, ao conferir seu extrato de ponto eletrônico, verificou que ele deveria repor 3,28 horas de trabalho por conta dessa saída antecipada. Nesse caso, se no dia em que saiu antes do final do expediente, Ivo havia iniciado sua jornada às 12 horas, então nesse dia a sua saída ocorreu às... Bom, essas questões de hora, na verdade, a regra de 3 é que está basicamente para converter, né, esses valores quebrados aqui, o decimais, né, em hora, minuto e segundo, né? Então como que a gente pode fazer? Bom, primeiro, ele diz que a jornada do servidor lá do TJ Paraná é das 12 às 19, né? Então, 12 às 19 ele deve cumprir 7 horas diárias, certo? Se ele deve cumprir 7 horas diárias e ele só cumpriu 3, na verdade, falta ele cumprir 3,28, né? Que deu aqui, então a gente pode fazer, ó, 7, 0, 0, 3,28. Se eu fizer essa conta aqui, 8 para chegar em 10 dá 2. Aqui era 10, prestou 1 lá, ficou 9. 2 para chegar em 9 é 7. E aqui era 6, né? Que emprestou. 3 para chegar em 6 é 3,72. Então, o servidor Ivo trabalhou nesse quantitativo de horas aqui, né? 3,72 horas. A questão aqui então da regra de 3, agora se ele trabalhou 3,72 horas, né? Quanto que a gente pode, basicamente quer descobrir quanto que vale esse 0,72, né? Como que a gente faz para descobrir quanto que vale esse 0,72? Regra de 3 está aqui, né? 1 hora é 60 minutos, certo?
Então ele quer saber quanto que é 0,72 horas em minuto. Então basta multiplicar agora aqui em... Então, x vai ser igual a 0,72 vezes 60. Aí para fazer essa continha aqui, vamos fazer aqui, ó. 0,72 vezes 60. 0. 6 vezes 2 é 12. 6 vezes 2 é 12. Vai 1. 6 vezes 7 é 42. Com 1, 43. E o zero aqui não botei já porque o zero aqui não vai influenciar. São duas casas aqui, então isso significa que x 0,72 horas é igual a 43,2 minutos. Só com essa alternativa aqui, a gente já conseguiria até responder a questão. Mas vamos continuar aqui só para ver quanto que é esse 0,2 aqui, né? Porque, ó, se eu sei já que é 3 horas e 43,2 segundos, e ele começou às 12, então ele trabalhou até as 15 horas, 43 minutos e alguma coisa. Então aparentemente só essa alternativa aqui só até aqui você já responderia, né? É a única que cabe. Mas vamos confirmar só quanto que é esse. Porque se, ó, 1 minuto é 60 segundos. 0,2 minutos é quantos segundos? Então é a mesma coisa aqui, né? X vezes 0,2 vezes 60. Se você fizer essa conta aqui, né? 60 vezes 0,2, 2 é 0, 2 vezes 2 é 12, e o 0 lá não precisa. E uma vírgula aqui, 12. Então x é igual a 12 segundos. Então, Ivo trabalhou 13 horas, 43 minutos e 12 segundos. Ou seja, como ele começou às 12 horas, então ele saiu às 15 horas, 43 minutos com 12 segundos. Aí confirmamos que é a letra C. Gabarito C. Beleza? Em uma fábrica de doces, 10 empregados igualmente eficientes, operando 3 máquinas igualmente produtivas, produzem em 8 horas por dia 200 ovos de Páscoa. A demanda da fábrica aumentou para 425 ovos por dia. Em razão dessa demanda, a fábrica adquiriu mais uma máquina igual às antigas e contratou mais 5 empregados, tão eficientes quanto os outros 10. Nessa situação, para atender a nova demanda, os 15 empregados operando as 4 máquinas deverão trabalhar durante... Então, esse aqui já é regra de 3 compostas, né? Vocês viram que era regra de 3 simples, é porque a gente relacionava dois grupos, né, de itens, né? Aqui a gente está relacionando mais itens, né? Então, aqui que a gente vai... É aqui que entra a questão da regra de 3 composta, né? Então, vamos lá, vamos separar, como eu falei, pelos grupos, né? Então, a gente vai ter aqui empregados, quantidade de máquinas, o tempo, né, que elas trabalham, e a quantidade e a produção e quantidade de ovos produzidos. Então, ó, no primeira situação, 10 empregados operam 3 máquinas, 8 horas por dia e fazem 200 ovos, né, de Páscoa nesse período. Aí ele está dando uma nova condição agora. Agora a demanda da fábrica aumentou para 425 ovos. Em razão dessa demanda, a fábrica adquiriu mais uma máquina, então são 4 máquinas, e contratou mais 5 empregados, ou seja, agora são 15. Ele quer saber agora, com essa nova condição, com essa nova produção, em quanto tempo vai dar essa questão.
Veja que agora nós estamos trabalhando com 4 grupos de grandezas aqui, né? De itens. Então, por isso que ela como tem mais de 2, assim, é por isso que é a regra de 3 composta. O que é interessante verificar aqui agora a relação das grandezas, né? Se a relação entre elas é proporcional, é diretamente proporcional, ou se a relação entre elas é inversamente proporcional. Como que eu vou fazer aqui? Eu posso arbitrar. É comum as pessoas usarem as setas assim, né? Mas você só precisa saber isso, né? Então você pode arbitrar. Ó. Vou usar uma seta para baixo aqui, por exemplo. Então agora eu vou comparar todos os outros grupos com o meu tempo. Veja lá. Por exemplo, se eu aumentar os meus empregados, eu vou cumprir a minha tarefa em mais ou menos tempo. Eu vou fazer em menos tempo. Se uma aumenta e outra diminui, isso significa que elas são inversamente proporcionais. Vocês entendem? Então sempre vai ser assim. Quando você vai comparar dois grupos, quando um está aumentando e o outro está diminuindo, eles são inversamente proporcionais. Se ambos diminuem ou ambos aumentam, eles são diretamente proporcionais. É interessante verificar isso antes de começar a fazer o exercício, porque isso vai ver a diferença que vai fazer depois na montagem ali da igualdade da equaçãozinha para resolver a questão. Agora vamos lá. Se eu aumentar o meu número de máquinas, eu vou ter mais tempo, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo para fazer a minha atividade. Ó, então ela é inversamente proporcional. A questão é assim, se eu aumentar o número de ovos, eu preciso de mais tempo ou menos tempo para fazer o que eu preciso fazer? Então eu preciso de mais tempo, né? Então o ovo com o tempo é diretamente proporcional. Ou seja, ó, se eu aumentar se eu aumentar o número de empregados, eu vou precisar de menos tempo para fazer a minha tarefa. Se eu aumentar o número de máquinas, eu vou precisar de menos tempo. Mas agora, se eu aumentar a tarefa, a quantidade de ovos, eu vou precisar de mais tempo, entendeu? Daí você não pode. Você esquece as outras, entendeu? Você só analisa empregado com tempo, máquina com tempo e ovo com tempo. Aí você pega a fraçãozinha da incógnita que você quer descobrir, né? Ó, 8 por x. Os que forem diretamente proporcionais, você coloca igual como tá. E se for inversamente proporcional, o macete é você inverter a fração. Ou seja, o 10, 15 ali, você põe aqui 15, 10. O 3, 4 que está aqui agora vai ser 4 terços. O 200 e 425, as informações dos ovos, como elas são diretamente proporcionais, elas vão do jeito que está. 200, 425. Agora, só fazer a conta aqui, multiplicar, claro, esses aqui multiplicam em x, mas esse lado aqui é um só, né? Então esse aqui multiplica normal como você já está habituado. Então vamos lá. Então, já vou fazer direto aqui. Esses aqui vai para cima. 8 vezes 10 vezes 3 vezes 425 divididos por 15 vezes 4 vezes 200. O que ideal aqui é aproveitar já fazer simplificações, né? Então simplifica esse 10 com esse 10 e que vai ficar 1, né? Esse 3 aqui com esse aqui, que vai ficar 5. Aqui o 4, 2. Deixa eu só arrumar aqui. Então ficou 2, 425, 5 vezes 20. Então esse aqui fica 1, aqui fica 10, aqui fica 1. 425 por 5, deixa eu fazer rapidinho aqui. 8 vezes 5, 40, 2, 5, 5. 5 vezes 5, 25, então 85. Então ficou 85 divididos por 10, significa que é 8,5 horas. 8,5 horas, a gente já viu no exercício anterior, eu posso até fazer rapidinho aqui, ó. 1 hora e 60.
meia hora vai ser quanto? A gente já sabe que isso aqui, como é diretamente proporcional, se um diminui, o outro também diminui. Então se aqui diminui metade, você pode fazer direto já que o outro diminui metade. Então aqui é 30, né? Mas você poderia terminar aqui, só multiplicar aqui, x chegaria nessa resposta, né? Então a resposta correta, né? 8,5. Isso aqui então é 8 horas e 30 minutos. 8 horas e 30 minutos por dia. Aqui, ó. Alternativa B. Vamos ver o gabarito. Alternativa B. Tá correto. Vamos para a próxima. Os operadores dos guindastes do porto de Itaqui são todos igualmente eficientes. Em um único dia, 6 desses operadores, cada um deles trabalhando durante 8 horas, carregam 12 navios. Com referência a esses operadores, julgue o item seguinte. Em um mesmo dia, 8 desses operadores, trabalhando durante 7 horas, carregam mais de 15 navios. Então vamos lá, né? Vamos lá, esse aqui da CESP para a gente analisar. Então vamos ver qual que são os nossos grupos, né? Então, operadores. Então, dia, operadores. Aí o tempo de trabalho. E a quantidade de navios que eles carregam. Então, em um tempo normal, 6 operadores trabalhando 8 horas carregam 12 navios. Aí dá outra condição. Imagine que na outra condição 8 operadores vão trabalhar 7 horas. Eles querem saber. Ele está perguntando aqui se em relação à quantidade de navios, né? Se vai ser mais de 15 ou menos de 15. Então esse é o valor que nós vamos descobrir aqui na nossa equação. Então agora vamos descobrir se os grupos são diretamente ou inversamente proporcionais. Então navio. Tá. Então aumentando o número de operadores, eu carrego mais ou menos navios. Carrego mais, certo? Se eu aumentar o tempo de trabalho, eu carrego mais ou menos navios. Então, se eu aumentar o tempo de trabalho, eu vou carregar mais navios. Então, todos são diretamente proporcionais. Vou fazer aqui, então. Deixa eu fazer aqui, ó. 12x igual. Aí, como todos são diretamente proporcionais, se todos são diretamente proporcionais, eu coloco do jeito que está. 6, 8, 8, 7. Só multiplicar aqui agora. X vai ser igual a 12 vezes 8 vezes 7 divididos por 6 vezes 8. Então posso já cortar aqui. Aqui. Então, a gente tem aqui que com essa segunda condição, 8 operadores trabalhando 7 horas, seriam carregados 14 navios. E a questão está dizendo que eles carregariam mais de 15, então não bate, né? Então a resposta dessa questão aqui seria, para os fins da CESP, aqui seria uma questão errada, né? Vamos ver aqui o gabarito. Olha lá, gabarito errado. Próxima questão da CESP também. Todos os caixas de uma agência bancária trabalham com a mesma eficiência. 3 desses caixas atendem 12 clientes em 10 minutos. Nessa situação, 5 desses caixas atenderão 20 clientes em menos de 10 minutos. É similar aqui a questão dos outros. Vamos lá então. Então, quantidade de caixas, clientes e o tempo de atendimento. A primeira situação diz que 3 caixas atendem 12 clientes em 10 minutos. Na segunda situação, 5 caixas atendem
20 clientes, na verdade ele quer saber, a questão agora está perguntando no estilo CESP, né, se nessa segunda configuração o tempo vai ser esse aqui, né? Menos de 10 minutos. Então é o que eu vou descobrir aqui agora, né? Então, antes de mais nada, agora vamos ver a proporcionalidade aqui, né? Entre a direção de grandeza, né? Entre os grupos. Elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Arbitrando aqui a minha setinha para baixo para o tempo, vamos ver com os caixas, né? Se eu aumentar o número de caixas, eu vou demorar mais ou menos tempo para atendimento, que é o tempo de atendimento, né? Então eu vou levar menos tempo, né? Então são inversamente proporcionais. Se eu aumento o número de caixas, diminui o tempo de atendimento. Se eu tenho mais clientes para atender, lembre-se, aqui você só vai considerar o caixa com o tempo. Esquece as outras questões. Só pensa assim, né? Se eu tenho mais caixa ou menos caixa, vai ter mais ou menos tempo de atendimento. Irrelevante as outras questões. Pense sempre assim. Então, nesse caso, se eu aumentar o número de caixas, eu vou ter menos tempo de atendimento. Então, veja que a setinha aqui é só um referencial, tá? Não é que cresce para cima ou algo do gênero, né? Então, apenas só para diferenciar que elas são inversamente proporcionais. E aqui dos clientes é a mesma coisa. Desconsiderando as outras questões, se eu tenho mais clientes, eu vou precisar o tempo de atendimento vai ser maior ou menor? Vai ser maior, né? Então, se eu aumento o número de clientes, aumenta o tempo de atendimento. Então, elas são diretamente proporcionais. Então, aqui agora basta a gente resolver montar a nossa equaçãozinha aqui, ó. 10x vai ser igual. O que é diretamente proporcional fica como está. 12 dividido por 20 vezes, e o que é inversamente proporcional inverte a fração. Então aqui é 5 terços. 5 terços. Eu posso agora já multiplicar aqui, eu faço direto aqui, né? Mas é basicamente, eu fiz direto nas outras questões, mas é basicamente isso aqui, né? Ó, x vezes 12 vezes 5, e daí igual ao outro lado ali, né? 10 vezes 20 vezes 3. Aí agora é só 10 vezes 20 vezes 3. Eu só passo dividindo aqui, né? Simplificando aqui, fica 1, aqui fica 4. Posso dividir esse aqui por 3, fica 4, esse aqui fica 1, certo? Então eu vou ter x aqui, vai ser 40 sobre 4. Isso, 40 sobre 4 é 10. Ou seja, eu vou atender no mesmo tempo aqui, né? Então, nessa nova configuração com 5 caixas e 20 clientes, eu vou levar os mesmos 10 minutos para atendimento. A questão diz que vai ser em menos de 10. Não vai ser menos de 10 porque vai ser em 10, né? Então, para essa questão aqui, a gente assinalaria a questão errada. Meu gabarito errado. O reservatório de água estava completamente cheio quando passou a perder água a um ritmo constante. Após 30 dias, o volume de água no reservatório correspondia a 2/3 da capacidade máxima. Contando a partir do momento em que o reservatório estava cheio, o tempo necessário para que o volume de água atinja a marca de 10% da capacidade máxima do reservatório é... Vamos lá, então vamos analisar aqui essa questão. Reservatório de água. Aqui interessante para responder essa questão é verificar, ele tá pedindo, analisando a vazão que está vazando o negócio, né? Então a quantidade que perde água, né? Então o que a gente pode ter? Então a gente pode analisar tempo e o quanto que vazou, né? Então vazamento. Então se em 30 dias o reservatório estava com 2/3, então independente do volume dele, significa que em 30 dias vazou 1/3. Essa questão você poderia até fazer direto, sem precisar fazer a montagem da equação, mas eu vou montar depois para a gente formalizar, mas você pode pensar assim, ó, se é tudo constante, afirma que é tudo constante, ou seja, o vazamento ele é igual todos os dias, né?
Então, se eu não sei o volume do reservatório, mas independente disso, se a questão já me disse que em 30 dias ele vaza um terço, ó, em 60 dias ele vazaria 2 terços do reservatório. E em 90 dias ele vazaria 3 terços do reservatório, ou seja, vazaria tudo. Ele está pedindo, não quando vazou tudo, mas quando ficou 10%. 10%, basicamente, seria... Para ficar 10%, teria que ter vazado 90%, né, do reservatório. Então ele quer saber que em quantos dias ele vazou 9 décimos do reservatório. Aqui que ele quer saber. Mas veja que só vendo assim, eu já sei que fica entre 60 e 90. Correto? Então se eu sei que fica entre 60 e 90 dias, ó, essa alternativa não dá. Essa alternativa também não dá. Essa alternativa também não dá. E essa aqui também não dá. Porque ela não é nos 60 dias, né? Então só sobra a letra A. Mas se você fosse fazer mesmo a questão, eu faria assim, ó. Então se em 30 dias vazou um terço, quantos dias vazaria 90%, né? 90% é 90 sobre 100, né? Aí você já pode fazer o que o 9 décimos, né? Então aqui é um x. E é só multiplicar, então. Ó, 1/3 vezes x vai ser igual a 30 vezes 9 décimos. Eu já posso cortar isso aqui com isso aqui. Ó, x dividido por 3 é igual a 3 vezes 9, né? Então x é igual a 3 vezes 3 vezes 9. Isso aqui é 3 vezes 9, né? 9 vezes 9 é 81. 81 dias. Então, letra A. Veja que só pelo esse primeiro raciocínio aqui você já mataria a questão rapidinho. Mas se você não se sentir seguro em fazer dessa maneira, faz aqui do jeito tradicional, resolvendo as contas, que não tem erro, né? Então, gabarito letra A. Vamos confirmar aqui. Gabarito letra A. Próxima questão. Se 3 painéis solares fotovoltaicos produzem 60 kWh de energia em 50 dias, o número de painéis solares que produzem 112 kWh de energia em 15 dias é... Vamos lá. Painéis... quantidade de energia produzida e o tempo em dias. 3 painéis, 70 kWh em 50 dias. Aí agora ele fala, no segundo contexto foi produzido 112, 15 dias, ele quer saber quantos painéis eu vou precisar para produzir isso aqui. Vamos lá analisar aqui se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se eu aumentar o número de painéis, eu vou ter mais ou menos energia? Eu vou ter mais energia. Para produzir essa mesma energia, se eu aumentar o número de painéis, eu vou produzir mais ou menos tempo? Vou produzir menos tempo. Então é inversamente proporcional, né? Bora lá então. 3x. O que é diretamente proporcional fica como está. E o que é inversamente, a gente inverte a fração. Então x vai ser igual a 3 vezes 112 vezes divididos por 70 vezes 15. 70, beleza. Eu vou cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Eu vou dividir esse daqui por esse daqui. 3. Ok, esse 3 com esse 3 aqui. E ficou 112 por 7. Quanto
Ok, 112 por 7. 112 dividido por 7. Vai ser 1. 1 vezes 7, 7. Para 11, 4. Baixo 2. 6. 6 vezes 7, 42, 0. Tá aqui a minha resposta. Então, para produzir 112 kWh em 15 dias, com os mesmos painéis, eu vou precisar ter 16 painéis. Alternativa D. Gabarito D. Beleza. Uma caixa de água tem capacidade total de 8.000 litros. Quando estava totalmente cheia, ela passou a fornecer água para outra caixa a uma vazão constante de 60 litros por minuto e ao mesmo tempo a receber água a uma vazão constante de 30 litros por minuto, até ficar com 50% de sua capacidade total, que automaticamente parou de receber e de fornecer água. Durante esse processo, o tempo total decorrido foi de 2 horas e tantos minutos, de quantos segundos que ele quer descobrir. Bom, a caixa d'água, o que a gente pode anotar aqui? Tem 8.000 litros. Só para anotar aqui. Esse é o volume da caixa d'água, beleza. Então diz aqui a questão que ela estava totalmente cheia, daí depois de um momento ela passou a receber, ela passou a fornecer, né, vazão, água, ou seja, passou a sair volume de água a uma vazão de 60 litros por minuto e ao mesmo tempo a receber água a 30. Ou seja, basicamente se estava saindo 60 e entrando 30, a gente compreende aqui que na realidade estava saindo 30, né? Então estava perdendo, né? 30 litros por minuto. Beleza. Como que a gente pode resolver isso aqui? Ele quer saber quando que ficou com 4.000 litros, né? Que é metade. Bom, um jeito de fazer isso aqui, ó, se eu sei que em 1 minuto saiu 30 litros dessa caixa d'água e eu quero saber quanto tempo demorou para ficar na metade, né? Eu só boto aqui, né? 4.000 litros. Quantos minutos vai demorar para vazar 4.000 litros? Certo? Então é só fazer a conta aqui. Vamos lá. 30x é igual a 1 vezes 4.000. X é igual a 4.000 por 30. 400 por 3. 400 por 3. 1 vezes 3, 3. 1 aqui. 10. 13. 3 vezes 3, 9. 1, 10. 3. 3 vezes 3, 9, 1,03. Então é uma dízima periódica aqui. Se a gente for resolver, deixar aqui, então demorou 133 minutos e 3,333. Como que a gente pode resolver essa questão? Então, como deu uma dízima aqui, o que a gente tem que fazer? Ó? Isso aqui, na verdade, ó, é 133 minutos mais 0,333, que é a dízima, né? O que daria para fazer aqui, ó? Vamos ver. Bom, o que seria mais fácil aqui fazer? Se eu já sei que é 133 minutos, que é certeza aqui, ele tá dando em 2 horas, né? Uma hora é 60 minutos. 2 horas é 120. Então eu já sei aqui, né, que é 2 horas, que é 120 minutos. Aí sobrou 13 aqui, né? Então é 2 horas, 13 minutos, mais a variação de minuto aqui que eu vou descobrir aqui por quantos segundos que é. Mas de cara, eu já consigo eliminar duas alternativas aqui, ó. Opa. Ó. Como é que dá para resolver essa dízima aqui? É importante. Aí é questão de ter as ferramentas de matemática, né?
como é que eu represento essa dízima aqui, né? Eu posso fazer assim, né? Eu ponho o número que está sendo repetido e um 9 embaixo, né? Se tivesse outros aqui, tivesse uma outra sequência, seria um outro jeito, mas é assim que representa esse valor em fração, é assim que faz. 3 nonos, né? Então 3 nonos, na verdade, se eu dividir por 3 aqui, é 1/3. Então, na verdade, eu tenho 2 horas, 13 minutos e mais 1/3 de minuto. Então, deixa eu fazer um lugarzinho aqui, ó, só para vocês saberem, ó. Se 1 minuto é 60 segundos, 1/3 de minuto vai ser quanto? Então, x vai ser igual a 60 divididos por 3, que é 20. Então, 20 segundos. Aí, alternativa letra A. Gabarito A. Beleza. Próxima questão. Em um órgão público, um grupo de trabalho com 15 funcionários é formado para elaborar uma tarefa. Verifica-se que após 8 dias do início do trabalho, apenas 30% da tarefa havia sido elaborada. Em função disso, mais 5 funcionários foram incorporados ao grupo a partir do 9º dia, dando continuidade ao trabalho. Supondo que todos os funcionários apresentam desempenhos iguais e constantes, tem-se que toda tarefa, incluindo os 8 dias iniciais, será elaborada ao final de... Vamos lá, né? Aqui, vamos ver. Funcionários, tempo e o tempo e a tarefa, né? O quanto que da tarefa foi concluída aqui, né? Tarefa. Então, 15 funcionários, 8 dias, 15 funcionários trabalhando 8 dias, fizeram 30% da tarefa. Então, mais 5 funcionários foram incorporados a partir do 9º dia, dando continuidade, supondo que... Aqui, na verdade, a questão aqui, talvez que torna que tem que pensar um pouquinho mais nessa questão, é que ele não está supondo, ele está dando um novo contexto, que teve mais 5 funcionários, mas é que agora eu vou ter que somar, né, a quantidade aqui da primeira parte da tarefa, os 30%, e agora o quanto que vai ter na segunda etapa com mais gente. Então nessa segunda etapa com mais gente, no caso que tem mais 5 funcionários, então aqui ó, vai ter 20 funcionários. E eu quero saber agora quanto tempo vai demorar para terminar. Só que a tarefa aqui não é para chegar em 100. Eu quero saber agora quantos que 20 vão fazer 70% da tarefa. Por quê? Porque os outros 30 tá feito já. Entende? E daí agora eu vou descobrir quantos 20 faz as 70% da tarefa, vai dar o número de dias. Aí eu vou somar com os dias que já teve para ter a resposta ali, né? Então vamos lá, então o tempo. Se eu tenho mais funcionários para fazer a mesma tarefa, eu vou levar mais ou menos tempo? Vou levar menos tempo. Se eu aumentar a tarefa, eu vou precisar de mais ou menos tempo para fazer. Precisar de mais tempo, né? Então, o tempo, né, ela é inversamente proporcional com os funcionários, né? Mas ela é diretamente proporcional com a tarefa, né? Se aumenta a quantidade de tarefa, aumenta a quantidade de tempo. Então, agora a gente resolve aqui, né? 8x. Os que são diretamente proporcional fica como está. E os inversos vem trocado. 20 vezes 15. Só fazer a conta agora aqui. X vai ser igual a 8 vezes 70 vezes 15. Divididos por 30 vezes 20. Vamos lá começar as simplificações. Então, com esse zero aqui. O 3 aqui vai ficar 5. Se eu dividir por 4, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 2. Então,
esse 5 aqui eu divido com esse aqui. Então ficou 2 e 7. Ficou 14. 2 e 7. Só isso, é isso. Então essa segunda etapa aqui seria feita em 14 dias. 70% da tarefa. Só que como os outros 30 já foram feitos nos 8 dias iniciais, eu faço o meu 14 mais 8 aqui, né? 14 mais 8 aqui, 22 dias. Isso. Alternativa C. Gabarito C. Beleza. Próxima questão. Um pintor pintou uma parede retangular com 3 metros de altura por 4 metros de largura em 1 hora. Com a mesma eficiência, esse pintor pintaria uma parede de 3,5 de altura por 6 de largura em quanto tempo? Bom, essa questão aqui está envolvendo um pouquinho de geometria, né? Porque para relacionar essa quantidade de parede pintada aqui, a gente vai ter que usar a área que ele pintou, né? Então, se eu for ver aqui parede e tempo, se ele diz que na primeira aqui era 3 de altura por 3 metros de largura por 3 de altura, né? Então, uma parede com 12 metros quadrados foi pintada em 1 hora. E ele quer saber se com a mesma eficiência, né? Uma parede de 3,5 por 6 seria pintada em quantas horas? 3,5 por 6, de quanto que dá isso aqui? Deixa eu ver aqui. 3,5 por 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 3 é 18. 18 com 3 é 21. Vamos ver aqui, 21. Então, 21 metros quadrados seriam pintadas em quantas horas? Então, essa aqui é uma regra de 3 simples, né? Porque são dois grupos, né, de itens sendo analisados. É a mesma coisa, ó. A parede aumentou. Se a eficiência é a mesma, eu vou levar mais ou menos horas? Eu vou levar mais, né? Então, se a parede aumenta o tempo também. Então, eu posso, do jeito que está ali, ó, 1 sobre x, eu trago para cá. Então, x vai ser igual a 21 dividido por 12. 21 divididos por 12. Posso simplificar isso aqui por 3. 21 por 3, 7. 7 quartos. 7 quartos. 1 vezes 4, 4. Para chegar em 7, 3. Aqui, 7. 7 vezes 4 é 28. Para 32. Põe mais um 0, 5. 5 vezes 4 é 20. Então, o tempo aqui vai ser 1 hora, 1,75 horas. Então, tem mais uma questãozinha da regra de 3, é para descobrir daí quanto que é esse 0,75 hora em minuto que a resposta está pedindo. Mas como é que você faz isso aqui? Então, ó. Deixa eu fazer aqui. Fazer aqui embaixo. Aqui. Se 1 hora é 60 minutos, 0,75 horas vai ser quanto? Então, isso aqui dá 45 minutos. Então, se 0,75 é 45 minutos, a resposta ali, né, é 1 hora e 45 minutos que o pintor vai levar para pintar a nova parede. E para responder a nossa questão, a alternativa letra A. Qual que é o gabarito? Gabarito letra A. Sabe-se que 3 recenseadores
com a mesma capacidade de trabalho entrevistam 360 pessoas em 8 dias. O número de dias em que 2 desses recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas é... Como é que a gente pode resolver isso aqui? Então vamos lá. Eu gosto de fazer assim, né? Separando. Você não precisa, você faz do jeito que você quiser, claro, né? Mas eu acho que fica claro, né? Recenseadores. Fica mais claro para você visualizar. Então, recenseadores, pessoas entrevistadas e o número de dias que demorou isso aqui. Então, eu vou ter que 3 recenseadores entrevistaram 360 pessoas em 8 dias. A questão quer saber o número de dias que 2 recenseadores vai entrevistar 510 pessoas. Então, como uma regra de 3 composta, né, envolve mais de 2 grupos aqui de itens, né, eu preciso analisar aqui se elas são a relação se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembre-se que você sempre analisa o que você quer individualmente entre cada grupo, né? Então pense assim, se eu tenho uma determinada atividade e o número de recenseadores, se eu tenho mais recenseadores, eu vou terminar a atividade em mais ou menos dias, né? Ou seja, se eu aumentar o número de recenseadores, eu vou diminuir o número de dias, né? Então elas são inversamente proporcionais. Mais gente vai fazer a mesma coisa em menos tempo. Agora vamos só analisar a quantidade da tarefa com a quantidade de dias, independente das outras questões. Pense, se eu aumentar a minha atividade, né, quanto mais gente eu preciso entrevistar, eu vou precisar de mais ou menos dias, eu vou precisar de mais dias, né? Então, aqui é diretamente proporcional. Então, vamos montar a nossa equaçãozinha aqui, ó. 8 por x, quantidade de dias. Então, quem é diretamente proporcional fica como está. 360, 510. E os que são inversamente proporcional, a gente inverte aqui a fração, né? 2/3. Vamos resolver essa questão. Então, se eu trouxer para cá, x vai ser 8 vezes 510 vezes 3, divididos por 360 vezes 2. E para facilitar a nossa conta aqui, a gente já pode simplificar várias coisas, né? Esse 0 com esse 0 aqui. Esse 2 com o 8 aqui fica 4. Aqui fica 1, né? Esse 36 eu vou dividir por 3, vai ficar 12. Aqui vai ficar 1. E se eu dividir aqui o 4 por 4 vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então vai ficar 51 por 3. Quanto que é 51 por 3? Vezes 3, 3. Para 5, 2, baixa 1 aqui. 7. 7 vezes 3, 21. Então, 17. Então aqui, ó, essa atividade seria completa em 17 dias. Resposta D. Qual que é o gabarito? Gabarito D. Beleza. Isso aí. Acredito que foram 11 questões que nós resolvemos aqui. Pude trazer uma boa coletânea. Foram 4 bancas abordadas. Todas essas questões caíram em provas de raciocínio lógico, né, ou matemática. Então já serve, acredito que vai ser muito útil para quem está na sua preparação. Principalmente para tirar dúvida e ver estratégias de resolução de questão, né? Esse é o nosso objetivo. Agradeço muito por você ter assistido até o final desse vídeo. E se você gostou, por gentileza, se inscreve no canal, acompanha aqui a nossa evolução, que o canal vai apresentar aí periodicamente vídeos como esse, resolvendo questões dos mais diversos assuntos das provas de matemática e raciocínio lógico. E se você gostou, além disso, se você conhece alguém que está nessa situação de preparação para o concurso público, por gentileza, compartilha lá. Então se inscreve, curta o vídeo, compartilha e ajuda a gente a crescer aqui juntos. Beleza? Muito obrigado.